Bom, agora sim a gente vai começar a nossa aula, tá? Só repetindo essa introdução. Oi. Ah, já aceitei. Já aceitei a galera. Sim, a apresentação do slide já começou? Ou não? Bom dia, Gabriel. Vamos lá. Tá aparecendo o slide para vocês aí? Alô, grupo? Ótimo. Então vou maximizar aqui e vamos lá para a nossa aula. Pessoal, então, nossa aula de hoje, vou repetir novamente para os alunos que vão assistir gravado após nosso encontro aqui. Nossa aula de hoje é sobre Revolução Industrial, tá? E essa, na verdade, foi uma das maiores transformações da humanidade e compete junto com a Revolução Francesa entre os fatos do mundo contemporâneo, dos fatos que mais marcaram o mundo contemporâneo, tá? A Revolução Industrial ela vai acontecer no século XVIII na Inglaterra e sob algumas condições que são bem interessantes, tá? Então, qual seria o conceito de Revolução Industrial para a gente colocar aqui nessa aula? Bom, a Revolução Industrial seria um conjunto de transformações técnicas, econômicas e sociais caracterizadas pela substituição da energia física pela energia mecânica, da ferramenta pela máquina e da manufatura pela fábrica iniciada na Inglaterra do século XVIII. Bom, há algumas substituições de trabalho. Para a gente entender a mudança que a Revolução Industrial foi no planeta, a gente vai falar um pouco sobre como era o trabalho no mundo medieval, como era o trabalho no mundo moderno, até chegar à Revolução Industrial, tá? Bom, o século XVIII ele foi recheado de grandes mudanças, né? Tanto que no final do século XVIII muitas revoluções aconteceram, em especial também a Revolução Francesa, e aqui no Brasil algumas outras. Então esse contexto ele é bastante agitado e é um contexto muito importante para entender a história do planeta inteiro. Deve estar chegando convite aqui. Ana Paula. Ótimo. Vamos lá. A substituição das ferramentas pelas máquinas, energia humana pela energia motriz e o modo de produção doméstico pelo sistema fabril constituiu a Revolução Industrial. Revolução em função do nome, impacto sobre a estrutura da sociedade num processo de transformação acompanhado por notável evolução tecnológica. Eu quero que vocês prestem atenção em alguns termos. A substituição das ferramentas pelas máquinas. Antigamente o trabalho era feito principalmente no formato de manufatura, tá? Essas manufaturas, elas eram utilizadas, por exemplo, em alguns momentos como um trabalho artesanal, um trabalho manual. Depois de algum momento, esse trabalho manual começou a ser reunido em um só lugar, que se chamava manufatura, onde vários artesãos, que, por exemplo, faziam sapato, eles se reuniam para fabricar o sapato. Só que sem a ajuda de máquinas, eles faziam isso quase completamente com a energia humana, tá? Só que essa energia humana ela vai ser substituída pela energia motriz, a energia da máquina, né? E o modo de produção doméstico vai ser substituído, no caso, produção doméstica tanto caseira quanto das manufaturas, pelo sistema fabril, né? Essa substituição de trabalho, essa mudança, né, que parece pouco, mas não é, vai caracterizar a Revolução Industrial. Vou só fechar a porta aqui de casa rapidinho. Bom, vamos lá, ficou melhor agora, sem esse barulho da rua. Para a gente entender um pouco melhor, deixa eu ver só se chegou aqui. Chegou o convite. Só para a gente entender melhor esse processo todo até chegar na Revolução Industrial, ok? A gente vai começar com esse quadro. Vocês conseguem ver o meu marcador
Meu marcador, meu mouse. Sim. Ótimo. Tudo começa com a expansão do comércio colonial da Inglaterra, tá? A Inglaterra ela foi uma grande salafrária, digamos assim, né, no mundo colonial. Por quê? A Inglaterra ela financiou muitos corsários, ela roubou muita gente, ela invadiu o território que não era dela, foi para cima mesmo tentando angariar lucros e etc. no comércio colonial. E aí o que vai acontecer? A Inglaterra acumulou muito lucro, muito capital, né? Havia muito dinheiro circulando na Inglaterra e isso acabou levando a Inglaterra a uma situação muito favorável para investimento. Então a Inglaterra investiu principalmente numa marinha muito poderosa, né? Durante o século, já no século XVII, a marinha inglesa já era uma das mais poderosas do planeta. No século XVIII nem se fale. E também, quando as novas invenções foram começando a surgir, a Inglaterra tinha grana para investir como posso dizer, na sistematização da fabricação dessas novas tecnologias, entende? Em alguns países, essas tecnologias até chegaram a existir, ser inventadas de alguma forma. Mas foi na Inglaterra que o dinheiro existia para poder investir nisso em larga escala. Lembrando que os ingleses já tinham experimentado algo chamado Revolução Inglesa, né? Que foi uma revolução que aconteceu na Inglaterra e diminuiu os poderes do rei, né? Aumentou os poderes dos burgueses, e essa galera tomou o poder. O que é que eles queriam? Né? Liberdade de comércio, eles queriam o fim do pacto colonial, queriam fazer comércio com o mundo inteiro, sem grandes problemas, sem impedimentos, e eles começaram a ver que a indústria era a grande solução. Tanto é que já no século XVIII a Inglaterra aboliu a escravidão. Foi um dos primeiros lugares do planeta a abolir a escravidão. Por conta... Quem é esse administrador online, gente? Pessoal, quem é esse perfil? Enfim, bora lá. Continuando. Até aqui tá legal? Vocês estão conseguindo entender essa linha do tempo? A colonização acabou promovendo essa acumulação de capitais, logo eles investem, né? Tem grana para investir na maquinização da indústria. Bom, tem outra coisa também que vai investir bastante, né, na industrialização da Inglaterra, que é a Revolução Agrícola, tá? A Revolução Agrícola, primeiro que ela vai promover duas coisas diretas, tá, gente? O que foi a Revolução Agrícola, professor? Né, para início de conversa. Foi uma revolução no campo onde o meio agrícola começou a ser industrializado. E mais que industrializado, ele começou a produzir em larga escala. Por exemplo, pensa bem. Um nobre tinha grana. Ele começou... A Rainha Vitória não, perdão. A Rainha Elizabeth I, ela começou uma política chamada política de cercamentos. E o que essa política determinava? Todas as terras comuns, né? Todas as terras que eram da Igreja Católica, que foi expulsa pelo rei Henrique VIII, deveriam passar a posse da coroa, né, inglesa. E essas terras começaram a ser distribuídas para quem quisesse investir na criação de ovelhas. Agora pergunta, por que criação de ovelhas? Porque interessava criar ovelhas para os ingleses. Valendo... Alô? Mas de quê? Da ovelha? Da lã, perfeito. Inclusive, a gente tem que lembrar, quando lembra de Inglaterra, a gente tem que lembrar que a principal indústria deles, né, era o tecido, era a indústria têxtil. Então, a criação de ovelhas começou a ser sistematizada para que eles criassem cada vez mais lã, que era um produto bastante valorizado naquele momento no comércio internacional. Eles começaram a criar as ovelhas, e aí, galera, quando não só, né, nessa revolução agrícola, também aumenta de um certo modo a produção de alimentos. Então há uma acumulação de lucros em relação à produção agrícola, a produção dessa lã, e também, consequentemente, há um aumento da população, porque ao passo que a produção de alimentos aumenta,
a população come melhor e vive mais, né? Então tinha muita gente vivendo no campo naquele momento, tá? Então o aumento da população, né, ela vai começar a incrementar a procura por produtos. Pensa bem, a população cresceu. Aí não tem sapato suficiente para todo mundo vestir, não tem comida suficiente para todo mundo mais. Ao passo que a população vai crescendo, tudo vai ficando mais difícil e caro, né? Lembrando, quanto menor a oferta, né, maior o preço. E aí, o que vai começar a acontecer? Devido a esse aumento populacional e essa necessidade de produzir mais para poder garantir para essas pessoas, nós teremos a inovação tecnológica. Alguns inventores, né, grupos geniais, assim, enfim, pessoas geniais também, que não faziam parte de grupos, começaram a inventar, né, certas coisas que começaram a facilitar, a dar uma luz para facilitar a produção e acelerar essa produção. E dentro dessa inovação tecnológica, né, veio a máquina a vapor, que foi inventada pelo James Watt, né, inicialmente. E depois a máquina a vapor ela vai ser aperfeiçoada por outros inventores até finalmente se transformar em navio, se transformar em máquina de tecidos, se transformar em trem, né, em locomotiva e etc. Bom, devido ao aumento da população, né, agora imagina só, a fábrica, né, precisa de quê, gente, para ela funcionar? Além da máquina. Perfeito, William, Vitor, é perfeito. Principalmente operários, né? Pensa bem, aquelas máquinas não eram automáticas, né? Eram máquinas que dependiam também do trabalho humano. E aí, pensa, onde eles vão conseguir trabalhadores se a população das cidades é tão pequenininha? Olha para cá, lembra que a galera mais nobre começou a comprar terras lá no interior? Pois é, essa galera começou a cercar literalmente as terras menorzinhas. A galera que tinha, por exemplo, eu acho que está chegando o convite ainda para o grupo. A galera que tinha uma terra menorzinha se sentiu pressionado. Pensa bem, você está aí no seu bairro em Marabá ou nas cidades ao redor, né? Que eu não sei onde vocês moram. E aí, de repente, a galera inventa de colocar só casa de rico ao redor da tua casa. Aí a galera começa a montar barzinho, comércio, começa a montar um monte de coisas voltada para gente rica. Faz de conta que você vai na padaria com R$ 2, você compra 6 pães. A partir de agora, para comprar 6 pães, você tem que desembolsar R$ 8, porque a padaria é toda gourmet. Entende o que acontece quando um local onde tem muita gente que não tem poder aquisitivo começa a enriquecer, né? Esse local começa a ficar muito caro de viver. E foi meio que começou a acontecer no campo, só que não foi ficando inviável viver no campo. Por quê, professor? Porque ao passo que os nobres conseguiam criar centenas de milhares de ovelhas, os pequenos produtores de ovelha criavam poucas. E eles não conseguiam concorrer, né, com o preço final. Porque essa produção sistematizada ficou muito mais barata do que a produção dos pequenos produtores, dos pequenos agricultores. Esses agricultores que permaneciam no campo começaram a passar fome por não conseguir vender a sua produção, né? E a partir de então, galera, o que vai começar a acontecer, né? Essa população que não consegue mais sobreviver, que vê o seu negócio ruindo, que não consegue competir com os grandes produtores, eles começam a fazer um êxodo, eles começam a sair das cidades, a sair do campo rumo às cidades, né? Em busca de oportunidades, já que as fábricas estão nascendo nesse mesmo momento. Parece combinado, né? Parece uma coisa arquitetada, assim. Contudo, foi tudo meio que consequência dos atos que foram praticados antes do século XVIII, tá? E aí, gente, com muita gente indo do campo para a cidade, sem especialização, sem educação, sem um emprego além da criação de ovelhas ou de alguma habilidade artesanal, a gente vai ter muita gente desempregada nas cidades, né? Aquele velho roteiro que todo mundo está cansado de ver na história. As pessoas saindo do campo rumo às grandes cidades em busca de melhores condições de vida, oportunidades, etc. A partir da abundância dessa mão de obra, né, e da maquinização da indústria, aparece o operário,
né, que são os trabalhadores. Então, por que eles aceitavam trabalhar por tão pouco? Porque eles aceitavam trabalhar até 14 horas por dia, né? 16 horas por dia. Porque eles precisavam primeiro sobreviver e era o que tinha, né? Naquele momento disponível ali à mão. Então, a gente vai falar um pouco sobre as condições dos operários um pouco mais à frente. Então, acho que dá para entender aqui. Depois, se vocês quiserem, eu adiciono lá no Google Sala de Aula esse slide, tá? Para vocês acompanharem. Bom, por que a Inglaterra foi a primeira, né? Porque o pioneirismo inglês nessa Revolução Industrial. Primeira razão, os capitais acumulados, que eu já falei para vocês, das colônias, dos acordos comerciais na Europa. Outra, disponibilidade de mão de obra, a gente acabou de falar disso, né? A partir da política de cercamento dos campos, chamados enclosures. Eles tinham também matéria-prima disponível, isso é muito importante a gente apontar. A Inglaterra tinha minas naturais de ferro e carvão, além da produção de lã, que era extremamente importante para a produção de tecido. Então a Inglaterra tinha várias condições interessantes. Fora isso, a Inglaterra tinha mercados consumidores, ou seja, ela fez acordos com diversas colônias, diversos países, e também ela atingiu uma parte de alguns lugares da própria Inglaterra onde já tinha se abolido a escravidão. E a gente sabe que escravo não ganha salário, né? Escravo não consome. Logo, esses assalariados ingleses começaram a comprar os produtos que eram feitos pela indústria, tá? Outra coisa importante também é que a marinha mercante da Inglaterra era extremamente poderosa, né? Principalmente a partir dos atos de navegação, onde um presidente, aliás, um líder, né, da Inglaterra, da Revolução Inglesa, o Oliver Cromwell, ele vai meio que ditar essa regra, ditar essa lei, onde produtos ingleses só podem ser transportados em navios ingleses. Ou seja, os ingleses produzem, eles transportam e eles recebem o imposto, né, por conta desse transporte. Bom, a burguesia estava no poder da Inglaterra, já falei isso para vocês anteriormente também. A partir da Revolução Gloriosa de 1688, o parlamento ele governa mais que o rei. Então eles limitam o poder do rei de forma absurda, tá? E a ética protestante, lembrando que os católicos durante toda a Idade Média, basicamente, condenaram a usura, que é a questão do lucro, né? Só que na Inglaterra foi diferente, houve um estímulo para o lucro. Então, antes da Revolução Industrial, como era a produção? Olha só, a produção ela era feita dessa forma que vocês estão vendo aqui. Eram basicamente pessoas familiares que fabricavam no mesmo lugar, que sabiam o que estavam fazendo. Aqui a gente tem uma... Quem consegue me dizer o que eles estão produzindo nessa manufatura? Alô? Sapato. Exatamente, é uma produção de sapato. Vocês conseguem ver que tem um forno também aqui no meio? Bem aqui, ó, no meio não, na esquina, tem vários materiais, eles estão cortando a sola do sapato, etc. Uma das grandes diferenças da produção manufatureira é que ela era uma produção coletiva, isso daí visava acelerar o processo do trabalho, mas era um trabalho artesanal. Não sei se algum de vocês aqui no grupo trabalha com artesanato, ou saca de artesanato, ou desenha, que é um trabalho muito minucioso, muito trabalhoso. Gente que trabalha com artesanato ou com qualquer trabalho manual sabe que demora, e demora mesmo, né? Não à toa, vamos lá, um desenho baixado da internet, um desenho feito pelo Vitor, por exemplo. Qual é o desenho que vai me custar mais caro? É o desenho do Vitor, que é feito à mão, né? Então, os trabalhos, os sapatos, tudo que era feito à mão, em compensação, durava muito, porém o preço era bem alto, né? Por conta da mão de obra manual, artesanal, que está na moda agora, né? Então, olha só, aqui nós temos um outro produtor de sapatos. Na verdade, eu nem consigo detectar se é sapato mesmo, mas eu acho que é. E aqui nós temos uma produção de pão, né? Que eram os padeiros antigos da Idade Média. Essa figura da Idade Média, essa daqui é um pouco posterior. Então, antes da Revolução Industrial, né, toda energia de produção era produzida pelo homem, tá? Tá entrando gente aqui.
toda energia produzida antes da Revolução Industrial era feita pelo homem. Tudo era pregado com a mão, era com a força humana, tá? Para tornar a produção mais rápida e lucrativa, obviamente, né, eles vão começar a fornecer galpões, no caso aos artesãos, fornecendo ferramenta e matéria-prima. Esses galpões, eles funcionavam como uma espécie, tá, não é fábrica não, é manufatura. Só que o que é que se parece com a indústria, né? É que nesses galpões os artesãos se reuniam e recebiam um salário fixo, tá? Para poder trabalhar. Então, surgem assim as primeiras manufaturas, né? As primeiras unidades de produção capitalista. E lembrando que manufatura era uma exclusividade da metrópole. As colônias não podiam ter nenhum tipo de manufatura, tá? Era completamente proibido pelo Pacto Colonial. Então, antes da Revolução Industrial, olha só, nós tínhamos o artesanato, onde as pessoas, elas basicamente produziam em casa, né? Sabiam, um sapateiro, por exemplo, ele sabe desde o momento de cortar o sapato até fazer ele finalizar, né? Na manufatura, também, todos eles sabem todos os processos de produção, mas eles trabalham em equipe, né? Todos eles têm o mesmo conhecimento, sabem fazer a mesma coisa, mas compartilham e vão dando tarefas para todo mundo, tá? Só que é bem diferente da indústria, a gente já vai falar. Olha só, na manufatura e na maquinofatura, né? Isso daqui deve ser um slide português, por isso essa grafia. Bom, a unidade de produção, né, da manufatura é a oficina. Já na maquinofatura, a unidade de produção é a fábrica. Na manufatura, há uma produção em pequena escala, apesar de ser uma produção coletiva. Na maquinofatura, é uma produção em larga escala, tá? Na manufatura, a predominância do trabalho manual, né? Manufatura, trabalho manual, né? Já na maquinofatura, há uma diversificação e especialização dos instrumentos de trabalho, né? E uma introdução à máquina também. As pessoas aqui já têm a ajuda da máquina e de outro tipo de energia. Especialização e qualificação do trabalho. Pensa bem, alguém que vai fazer um sapato tem que saber muito bem fazer um sapato, né? E tem que saber fazer todas as etapas. Já na maquinofatura, a máquina substitui a qualificação técnica do operário, né? Ou seja, a máquina vai fazer os serviços, os piores serviços, digamos assim. Bom, na manufatura os trabalhadores controlam todos os meios de produção, eles sabem tudo o que eles estão fazendo. Já na maquinofatura, o patrão que controla os meios de produção. Então, há uma grande diferença, né? A industrialização do século XVIII, gente, ela vai modificar muito a paisagem da Inglaterra, né? De um país bucólico, com muitas árvores, etc., aquele estilo de vida bem calminho, vai se transformar meio que nesse inferno na Terra, né? Poluição, já dá para se falar de poluição nesse contexto, tá? Só que não nesses termos, eles não tinham uma ideia de preservação do meio ecológico, porém, a poluição já existia e há vários relatos que dão conta disso, tá? Enquanto isso também, ó, as cidades começam a ser cortadas pelas locomotivas, né? Por esses trens que logo depois vão ser inventados também. Então, a era da maquinofatura, né? A máquina a vapor ela vai surgir em 1765 e lembrando que após essa máquina a vapor ser inventada, outras máquinas também serão, como a máquina de fiar, né? A máquina de tear, que é uma máquina movida a vapor. Logo depois também criada a locomotiva, que começa a acelerar o tempo de transporte. E a principal indústria do período é a indústria têxtil na Inglaterra. Agora eu pergunto para vocês, né? Por que eles precisavam acelerar o tempo de transporte naquele momento? Qual a tese que vocês me dizem? Por que criar um trem a vapor? Perfeito. Essa é uma das razões principais, tá? Mas não só. Expansão de mercado, escoar a produção, mas o que mais? Era só produto que andava no trem? Sim, transporte de cidadãos.
Pois é, pensa bem, as distâncias aumentaram ou diminuíram nesse momento? O tempo aumenta, né? Porque você gasta menos tempo viajando. E as distâncias aumentaram ou diminuíram a partir do transporte a vapor? As distâncias diminuíram. Perfeito. O que é que vocês acham? Será que a humanidade passou a viajar mais a partir da Revolução Industrial? E aí, consequentemente, com mais viagens e pessoas circulando o planeta, mudanças começam a ser operadas. Imagina que o iluminismo, né, ele foi uma corrente de pensamento que a gente vai estudar ainda, foi uma corrente de pensamento que viajou. Ele saiu da Europa, foi para os Estados Unidos, em 1776 acontece a Revolução lá, e ele volta para a França, né? A ideia meio que tem um outro reflexo na França, até ocasionar a Revolução Francesa. Então, a Revolução Industrial ela tem uma intensa importância nas mudanças que ocorreram no planeta. Quero que vocês entendam exatamente isso, né? As distâncias diminuíram, né? A gente teve o tempo mudou e, consequentemente, as ideias também passaram a circular de forma mais intensa. Essa era a máquina de fiar, tá? Que era movida a vapor, que vai acelerar a produção dos tecidos. Só para vocês terem uma noção, ela aumentava, salvo engano, em quanto, gente? Esqueci agora a porcentagem, mas eu vou chutar aqui que eu lembro uns 78%, aumentava em 78% a produção. Era uma mudança absurda, né? As pessoas antigamente faziam isso à mão. O que é tear, professor, né? É você pegar a matéria bruta e transformar ela em fio de tecido, né? Esse fio ele começa a ser meio que destrinchado até finalmente eles costurarem e formarem a trama. E essa mesma máquina forma a trama do tecido. Ela forma o que a gente chama de a peça do tecido, né? Tecido grande. Bom, o maquinário têxtil inglês, né? Nós tivemos aqui uma automação muito constante, né, em relação às máquinas. E eu quero que vocês percebam quem é a mão de obra abundante nessas fotos. Quem está trabalhando nas fábricas, galera? Mulheres, só mulheres? Crianças, exato. Não, as máquinas, beleza, mas de humano mesmo. Mulheres e crianças, acreditem se quiser, elas eram a mão de obra preferida. Por quê, professor Queiroz? Porque crianças eram pequenas e poderiam fazer trabalhos que humanos não poderiam, como entrar numa chaminé para desentupir, por exemplo, né? Não preciso dizer que a mortandade infantil era absurda naquele momento, né? As crianças não costumavam não viver muito, principalmente se trabalhavam nas fábricas. E as mulheres eram uma das mãos de obra preferidas, né? Porque mulheres elas trabalhavam mais e ganhavam menos, tá? Então, o salário dado a elas era bem menor do que os homens. Por isso, eles preferiam, né? Lucro acima de tudo. Quando a gente fala de capitalismo selvagem, a gente meio que tem que lembrar daqui, sabe? Desse contexto. É horrível. Olha só a criancinha aqui. Bom, mais uma foto, né? Mais mulheres que homens na fábrica. Aqui nós temos a primeira locomotiva, olha, um projeto de trem, né? A primeira locomotiva criada em 1804 pelo engenheiro inglês Richard Trevithick. Oh, que nome complicado. Bora lá. E a partir daqui foi começado a ser criado, né? Começaram a criar as locomotivas seguintes. Bom, a primeira revolução industrial, qual é a marca dela, né? Nós vamos ter empresas de pequeno e médio porte, nada muito grande, né? E vamos ter também algumas empresas, principalmente concorrendo entre si. Isso era reflexo de um capitalismo de concorrência liberal, ou seja, livre concorrência entre as empresas. Não existe mais aquela coisa de monopólio. A empresa tal, só ela vai vender. Não. A partir de agora, só vai vender quem é melhor, quem conquistar o mercado. Tipo hoje, né? A gente não determina que só vai ter a operadora Oi e Vivo. Hoje tem quantas operadoras quiserem entrar no mercado.
E aí elas vão ter que se virar para ganhar cliente. E a principal fonte de energia naquele momento, o combustível, né, era o carvão mineral. Então, prestem atenção que o petróleo ainda não estava no páreo, tá? O petróleo ele só vai surgir na segunda revolução industrial, tá, galera? Aí que ele vai aparecer no planeta. Bom, nós também temos a realidade dos operários aqui, tá, galera? Muitos deles trabalhavam 12 horas a 16 horas por dia e, como eu já disse, eles preferiam crianças e mulheres para o trabalho, por conta da exploração, do tamanho das crianças, né, para trabalhos sórdidos, trabalhos violentos, tudo mais, para com elas, e as mulheres por conta de pagar menos e tudo mais. As condições de trabalho, né, elas eram péssimas. O interior das fábricas era muito abafado no verão, por vezes era um interior muito frio no inverno, não havia direitos trabalhistas, eles não tinham férias, eles não tinham 13º. Se acontecesse uma doença, eles não tinham direito de ficar em casa, não tinha licença doença, era descontado do salário. Acidente de trabalho não era, como posso dizer, indenizado. Uma série de coisas que existem hoje, né, direitos trabalhistas que amparam as pessoas. E só ver aqui, chegou alguém ou isso? Que conversa é essa aqui? Peraí. Ah, tá. Como assim? Não entendi esse comentário aqui. Ah, se o slide é português, então tem que ler com sotaque. Ok, vamos lá. Mulheres, além de mão de obra barata, não entendi. Falam que tinham direitos iguais. Gente, sim, falando mais uma vez das mulheres, né? Não tinha direito igual coisa nenhuma nesse contexto, tá? Na verdade, o que tinha era só exploração mesmo. Inclusive, galera, com a Revolução Industrial, meninas, né, que vai surgir o movimento feminista. Tem muita gente muitas mulheres, inclusive, né? Eu sou entusiasta do movimento feminista. Se não sou feminista porque eu sou homem, mas eu sou entusiasta e gosto sempre de ler alguma coisa referente. O movimento feminista, ele surgiu, ele é basicamente desse período, ele surge basicamente nesse período, porque muitas mulheres começaram a trabalhar. Foi o período que essas mulheres começaram a sair de casa e começaram a botar dinheiro em casa. Então, com isso é logicamente que as mulheres elas vão começar a lutar por mais direitos e lutar por melhores condições na sociedade, tá? Isso era um contexto de cidade, no campo quase nada mudou, entendeu? Em relação ao papel da mulher, de ter que ficar em casa, cuidar do filho, etc. Mas nesse contexto da industrialização, as mulheres começam a conquistar mais e mais direitos. E obviamente vocês devem imaginar que se não quebrassem os ovos, se não fosse para a rua, né, fazer piquete, fosse fazer protesto e quebrar coisa, eu acho que muita coisa não teria acontecido não, tá? Tá. Então, pois é. E daí o que acontece... Bom, tô sentindo uma tensão aqui. Bom, galera, é o seguinte, só uma dica aqui para os meninos do grupo, né? Não falem, né, eu pelo menos eu leio bastante coisa e tudo mais. Quando eu emito alguma opinião sobre algum movimento social, tomo muito cuidado, né? Porque apesar de viver com essa galera e conviver nesse meio, a gente nunca sabe de tudo. Então, em relação ao feminismo, movimentos sociais, a gente tem que ter muita certeza e embasamento histórico para falar, tá? Não dá para desmerecer causa alguma sem antes estudar sobre. E o BBB tá aí para isso, né? Tem muita gente acompanhando esse Big Brother. Infelizmente, olha eu metendo Big Brother na aula de história, né? Vai ficar gravado até aqui. Mas os movimentos sociais são muito anteriores a Big Brother, tá? Eles são extremamente importantes. São movimentos sérios, são movimentos feitos por pessoas que são diferentes. Tem gente chata, tem gente legal. E assim vai caminhando a humanidade, tá? Até porque a gente ainda não alcançou um estado de equidade social. Então, é isso. Bom, Vitor, é isso. Falar de BBB não like this. Enfim, gosta quem gosta. Eu assisto e gosto, né?
isso não me faz menos ou mais que ninguém. Vamos lá. As condições de trabalho naquele momento, como eu já falei, elas eram precárias, né? Muitas vezes crianças desse tamanho aqui, elas participavam das fábricas. Gente, era criancinha, tá? Era gente, criancinha assim de 8, 9 anos já trabalhando. Já imaginou que terror que era? E perceba um pezinho dessa criança aqui, ó, não tinha sapato no pé dela, né? Então, contexto. Fora os trabalhadores das minas de carvão mineral, que era o combustível, né, da Revolução naquele momento. Bom, gente, deixa o Vitor não gostar de BBB, pelo amor de Deus, é escolha dele. E assim, quem gosta, gosta, quem não gosta, fala que não gosta e acabou. Eu, hein? Que coisa, ninguém pode mais discordar de ninguém hoje em dia. Bora discordar do coleguinha e ficar na sua. Bora lá, continuar nossa aula. A divisão do trabalho, ela vai mudar também com a Revolução Industrial, tá, gente? Os capitalistas, eles percebem, né, que aquela ideia do artesão produzir, presta atenção, para de confusão aí, que eu não estou vendo o chat, não. A divisão do trabalho, ela muda. Por quê? O artesão, ele sabe tudo que é produzido, porém, ele produz mais lentamente. A partir de agora, né, o Fordismo, principalmente, que é um dos modos de produção, ele vai dizer o seguinte: o trabalhador não precisa saber tudo que vai ser produzido. Ele produz uma parte e outro produz outra parte, outro produz outra parte, porque assim ele se especializa em fazer só aquela parte muito bem, né? Quem aqui já assistiu Tempos Modernos de Charlie Chaplin, gente? Alô? Para aí com essa discussão. Não viram ainda? Não viram o filme? Perfeito. Quem não viu, vou mandar o link do filme, tá? Tá no YouTube completo o filme, legendado. Tem, eu acho, legendado, porque não tinha fala, era cinema mudo. E, galera, um dos primeiros filmes mudos, né, que tem música. Ele canta no filme, é bem legal. Muito bom, muito bom, muito bom. É um dos meus filmes prediletos. Eu assisto quantas vezes for possível. Todo ano eu assisto, porque todo ano eu dou aula de Revolução Industrial e todo ano eu passo esse filme para os alunos. E aí, o que vai acontecer? Né? Que eu estava falando sobre a divisão do trabalho, galera. Essa divisão do trabalho, então, vai começar a acontecer de forma específica. Quem assistiu o filme viu lá, né, que o Charlie Chaplin, ele só fazia o quê? Esse movimento aqui, ó, de apertar parafuso, né? E aí, o que vai acontecer... Perdão. É que ele vai começar a ter uma lesão por repetição de exercício. E isso acontecia muito com os operários naquele momento, porque eles começam a se especializar só numa coisa. Um só aperta parafuso, outro só aperta não sei o quê. Aí é horrível, né? Eles não sabem nem às vezes que estão produzindo. Eles sabem que entraram numa fábrica de máquina ou para produzir um carro, mas eles não sabem que carro vai ser porque eles não conseguem ver toda a produção. Eles só ficam ali naquele quadradinho produzindo aquele exato produto, tá? Então isso a gente chama de alienação de produção, né? Alguns autores. E essa nova divisão do trabalho, né, de botar cada um para fazer uma parte, ela vai ser aplicada pelo Henry Ford, né, que é o dono da fábrica da Ford, que inclusive deixou o Brasil, né, anunciou que vai deixar o Brasil até o final do ano. E essa foi a primeira linha de montagem da Ford no Brasil em 1920, tá? Lá em São Paulo. Então, essa galera continuou produzindo dessa maneira durante muito tempo, né? Bom, tendinite, ler, tudo que tu imaginava, Vitor, acontecia nesse contexto com os trabalhadores, tá? Vamos lá agora, cadê o slide? E o trabalhador, né? Vocês conseguem ler essa charge, né? Tá aqui dizendo, não durmo direito, não como direito, tô fraco, tô doente. Onde é que eu vou arranjar força de trabalho para vender, né? O patrão diz assim, não precisa, já temos alguém aqui que não dorme, não come, não fica doente e não chia no trabalho, a máquina. Né? Essa charge ela é muito interessante, porque ela mostra que o dono da fábrica ele não estava nem aí para o trabalhador. Ele, na verdade, estava mais inclinado a querer ganhar lucro, né? A lucrar com a produção, a tornar a produção acelerada. Quem assistiu o filme do Charlie Chaplin vê que o patrão a toda hora vai lá e acelera a velocidade da máquina. Ele vai lá, acelera a velocidade da máquina.
e ele recebe uns inventores que prometem alimentar o operário enquanto o operário trabalha, ou seja, o operário não teria mais tempo de almoço, né? Aquele filme é genial, gente. Para vocês terem uma noção, aquele filme é de 1935, né? 35, fazer um filme daquela qualidade é fantástico, fantástico, fantástico. É uma das produções mais geniais que o cinema já fez. E simplesmente quando vocês assistirem o filme, vocês vão se dar conta exatamente do que eu estou falando agora. Mas essa produção, essa preocupação, essa falta de preocupação com o trabalhador, essa extrema louvação à máquina, né? É muito característica do período e principalmente é o que vai iniciar os movimentos sociais, tá? É o que vai dar corda, por exemplo, para que o Karl Marx escreva o livro Capital, que comece, né, a pregação de várias teorias sociais, como não só o socialismo, também tem o anarquismo, tem outras teorias, e o filme mostra isso. É o filme Tempos Modernos, tá, galera? Eu vou mandar o link na sala de aula, tá? Para vocês. Bom, e aqui tem outro, né, galera? Olha só, isso é uma linha de montagem bem parecida com a do filme do Charlie Chaplin. Ele diz o seguinte: vou me aposentar amanhã e sabe o que é que eu vou fazer? Andar até o fim dessa linha de montagem e descobrir o que eu estou fazendo há 30 anos. Ou seja, é aquela alienação de produção que eu falei para vocês. Ele não sabe o que produz, ele só faz o que é mandado. E isso, a esse processo a gente chama de maquinização do homem, tá? Que acontece no filme também. É tratar a força humana de trabalho como uma máquina. Nós não somos máquinas, nós somos humanos, nós adoecemos. E para isso, os direitos trabalhistas começaram a surgir nesse contexto. Aposentadoria, meu querido? Não, João, não existia não. Não existia aposentadoria. Não existia nenhum direito, na verdade, trabalhista que existe hoje. Entendeu? Só salário, né? Que era um salário bem irrisório, né? Bom, quais são os desdobramentos, né, da Revolução Industrial? Quais são os impactos sociais? Nós temos a consolidação do capitalismo como sistema econômico, né, finalmente, alteração profunda e definitiva das relações de trabalho e as relações com o meio ambiente. Então, o trabalho ele começa a se tornar uma obrigação e não mais uma escolha, tá? E o meio ambiente a gente já viu, as pessoas viam com bons olhos destruir a natureza para criar máquinas ou para reter matéria-prima. Bom, a separação definitiva entre capital e trabalho, né? A consolidação das relações assalariadas, lembrando que aboliu-se a escravidão e começou a consolidação das relações com salário. E por que relações assalariadas são tão importantes, né? Lembrando que quem não ganha salário não tem dinheiro e não consome. Então a indústria vive do consumo. O controle da burguesia sobre a produção, finalmente a burguesia, né, ascendendo ao poder depois de tantas conspirações e revoluções, o surgimento do proletariado, que é o grupo de trabalhadores lá, que vende sua força de trabalho bem baratinha, e o uso constante e incansável dos recursos naturais. Lembrando uma coisa que me ouçam muito bem, que é o que eu vou falar, que é muito importante. Pessoal, vender a força de trabalho, né? Você tem mão, perna, pé, cabeça e força, né? Quando você diz assim, vou trabalhar para alguém em troca de um salário, para alguns teóricos, você está vendendo a sua força de trabalho. É nesse sentido, tá? Que eu falo de vender força de trabalho. Porque ou você estaria vendendo ou alugando, né? Depende da forma que você vai trabalhar para alguém. Mas quando é o contrato, você está vendendo essa força de trabalho. E ela não vai durar o resto da vida, né? Mas, naquele contexto, não se tinha umas ideias tão claras em relação a isso. Bom, os impactos sociais, né, vão ser enormes. Os operários, eles começam a surgir, os ex-camponeses expulsos do campo começam a ir para as cidades, morar em cortiços, morar em moradias completamente inóspitas. As doenças na Inglaterra eram extremamente comuns. O cotidiano da pessoa pobre era horrível, né? Há um relato que eu vou passar em formato de questão para vocês depois, que era uma senhora, saiu para caminhar na rua com um saião, né, rodado, e ela disse que quando ela voltou, a saia dela tinha pedaço de feto abortado, tinha bituca de cigarro, tinha carne, tinha víscera de animal morto na rua, tinha pedaço de gente,
tudo que vocês imaginarem colou no vestido dessa mulher que foi passear numa rua em Londres, tá? Então, para a gente só imaginar como Londres era meio porquinha naquele contexto da industrialização e como a humanidade demorou, né, para ter noções de higiene. Que essa noção de vamos ter higiene, escovar os dentes, tomar banho para não adoecer, isso daí veio bem tardio, sabe? Tá? Isso é coisa do século XIX. Bom, e aí os operários não tinham qualificação alguma e não tinham escolhas de trabalho, né? A produção em larga escala, olha só para vocês terem noção, em 1780, né, eles trabalhavam cerca de 80 horas por dia. E a partir que o tempo vai passando e as manifestações vão se tornando mais comuns, greves e tal, lembrando que a greve não era permitida, tá? Greve não era permitida. Eles apanharam muito da polícia, teve operário que morreu, levou tiro a queima-roupa por estar fazendo greve. Eles começam a conquistar alguns direitos pouco a pouco, né? Para vocês terem noção, o regime de trabalho aceitável seriam 8 horas semanais, 5 vezes 8. Vamos lá, 5 vezes 8, 16. 35, né? 40 horas, na verdade, 40 horas semanais é o regime de trabalho aceitável, né? Já pensou, eles trabalhavam 80 horas, ou seja, era de manhã e à noite. Muitos deles ainda não existia o conceito de ansiedade, depressão, mas muitos deles poderiam sofrer desse tipo de problema emocional, desgaste físico, né? Era horrível. Tanto é que isso não vai ficar impune, né? Eles vão começar a se organizar em vários movimentos, porque a condição de vida era terrível, as doenças, epidemias, era desemprego, fome. E a gente não... Olha só, aumenta também prostituição, alcoolismo, aumenta venda de drogas, violência, barulho, poluição. Isso era uma mudança radical na vida de quem tinha vindo do campo, né? Bom, e aí as preocupações dos patrões em relação aos operários foi começar a promulgar leis defendendo seus interesses. Primeiro, eles começaram a dar pena de morte para quem destruísse fábricas ou máquinas, né? E pesadas multas para quem entrasse em greve. Já não ganhavam muito, aí já imagina a multa, né? No salário da criatura. Proibição aos operários de se organizarem em associações de defesa dos seus interesses. Bom, que no caso eram o início dos chamados sindicatos, que hoje existem, tá? Para defender o direito de várias categorias. Não demora muito, surgem alguns movimentos, entre eles 2 principais. O primeiro movimento é o movimento ludista, que foi um movimento que atuou incentivando a quebra de máquinas, né? Porque eles achavam que as máquinas estavam roubando o posto de trabalho deles. Conforme a máquina é introduzida e ela é refinada, mais operários são mandados para a rua, porque a máquina ela começa a substituir a mão de obra do operário. Já pelo outro lado, né, há um movimento cartista, que era um movimento mais legalista. E aí esses aqui eles não eram tão pacíficos, porque eles realizavam vários protestos bem incisivos, violentos até. E eles se organizavam, só que eles se organizavam principalmente em associação de operários, escreviam meio que cartas e manifestos, né? E tentavam angariar a influência de gente poderosa para poder conseguir os direitos, né? Lentamente na Inglaterra, a partir que eles vão vendo que as greves são inevitáveis, que os trabalhadores são mais numerosos, eles começam a ceder pouco a pouco os direitos, né? E assim vão surgindo os primeiros direitos trabalhistas na história da humanidade. Então a Inglaterra é precursora tanto da Revolução Industrial quanto dos direitos dos trabalhadores, tá, galera? Isso só vai acontecer no Brasil com Vargas, lá na década de 1930. Então, vamos lá. Quais são as fases da Revolução Industrial, né? Vamos falar apenas aqui da primeira e da segunda Revolução Industrial. A primeira Revolução Industrial ela vai acontecer entre 1760 a 1860, né? Até lá, Inglaterra, França e Bélgica, elas vão ser o centro da Revolução Industrial no planeta e os principais materiais, né, serão o ferro, o carvão e a máquina a vapor. Nesse contexto, nós temos um capitalismo liberal e industrial que ainda não era global, tá? Na segunda Revolução Industrial, nós temos, que vai entre 1860 a 1914, até a Primeira Guerra Mundial,
nós temos já incluídos Alemanha, Itália, Rússia, Estados Unidos da América e o Japão também, né? O Japão passou por uma modernização chamada de Revolução Meiji, onde o Japão começou a se modernizar ao molde do Ocidente, tá? Então, nessa fase, nós temos o aço, nós temos o petróleo como principal combustível, né? O aço também, que era bem mais resistente que o ferro para a produção de máquinas, e a invenção da eletricidade, tá? Aqui nós temos a invenção tanto das máquinas elétricas quanto da lâmpada elétrica. Enfim, a eletricidade é uma revolução, porque a partir dela vai ser criado o telégrafo, que foi o precursor do telefone. Oi. Nesse contexto, a gente não pode falar de países socialistas, tá? E nem sempre a industrialização está associada com ideal só capitalista. Entenda que a teoria socialista, né? Ela tem várias teorias, né? A gente não pode falar de a teoria socialista, tem várias. A gente tem o socialismo real, que foi aplicado em alguns países, que foi desastroso, inclusive. Mas a gente também tem as ideias utópicas, que eram lindas e maravilhosas, né? Se a gente pega o Capital do Karl Marx para ler, é a coisa mais linda, assim, a teoria é fantástica. Infelizmente, né, talvez pela ganância humana, pela corrupção que há e tudo mais, parece que é inerente ao ser humano, quando ele atinge o poder. Inclusive, há um iluminista que fala isso, que é o Montesquieu. Toda pessoa que detém o poder tende a abusar do poder. O socialismo acabou virando o que virou, né? Mas, olha só, a União Soviética, né, ela foi uma das maiores potências industriais. Tanto é que na Segunda Guerra Mundial a União Soviética era uma potência poderosíssima. Eles produziam, eles começaram a passar fome porque a indústria, que era para produzir bens de consumo e exportar, começou a produzir armas, né? Isso aconteceu com vários países europeus. Muita gente pensa que o socialismo é uma pregação da pobreza, e não é, tá? O socialismo ele prega que a indústria precisa continuar existindo, mas não do molde que existia, né? Não explorando a mão de obra e tudo mais. Quando os revolucionários tomam poder na Rússia, por exemplo, eles distribuem o poder da fábrica entre os trabalhadores. E os trabalhadores, em tese, né? Em tese, tomam o poder da fábrica e passam a governar em conjunto. Então, a industrialização, ela começa com o capitalismo, ela tem cara de capitalismo, mas os socialistas eles não descartavam a industrialização, porque era só com a indústria que os países socialistas poderiam ficar poderosos e poder expandir a doutrina socialista, digamos assim, né, ao redor do mundo. Espero que tenha ficado claro. Alô? Ótimo. Então vamos lá. Tem cara de capitalismo, mas não é só, tá? Então, alguns socialistas também congregavam com a ideia de que a industrialização era importante. E aí a Rússia não era socialista nesse momento, tá? A Rússia só vai se tornar socialista em 1917, tá? Lá para o final da Primeira Guerra Mundial. E nesse momento nós temos o capitalismo financeiro e monopolista. A partir daqui vão começar a se formar o que a gente chama de cartel, associação de empresas que vão tentar dominar o planeta, né? É o que vai se desenhar com a Coca-Cola, com outras empresas que tentam engolir outras empresas, né, para se tornarem poderosas. Isso daqui é um assunto bem entre história e geografia, como vocês devem estar percebendo, né? E é isso, galera. O nosso assunto de evolução industrial é esse. Vocês têm alguma dúvida, pergunta, aproveitem, façam agora. Alô? Nenhuma pergunta, nenhuma dúvida? Não? Tranquilo? Ótimo. Então, se tudo está entendido, eu vou encerrar nossa aula. Já tem 54 minutos gravados.
a galera que está dependendo só de dado móvel, eu fico pensando, inclusive, esse é um questionamento, né? A galera fica perguntando sobre aula longa e tudo mais, né? Eu evito fazer aula longa justamente pensando nos alunos que só têm o dado móvel, né? Que imagina assistir uma aula de 1 hora numa internet 3G, é terrível, né? Acaba o pacote na hora. Então, eu vou finalizar a aula antes que vire 1 hora de aula aqui e eu vou disponibilizar o link dessa aula, tá? No grupo agora, depois disponibilizo lá na sala de aula. E também o link da atividade. Já já eu passo para vocês. Como fui pego de surpresa, eu não tive tempo de planejar a atividade, mas eu só preciso de 15 minutos para repassar a atividade para vocês. Tá bom, gente? Grande abraço e espero que tenham gostado da aula. Beijão.